Vamos retomar então a pauta do nosso primeiro bloco, essa censura imposta pelo Supremo Tribunal Federal à revista digital Cruzoé, também ao site Antagonista, depois a manifestação da Procuradora-Geral da República Raquel Dodge e a outra manifestação do ministro Alexandre de Moraes. Há uma guerra ocorrendo nesse momento em alguns órgãos e instâncias do Poder Judiciário. Reportagem do jornal Estado de São Paulo informa que o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal deu 5 dias para que seu colega Alexandre de Moraes apresente informações sobre o inquérito de ofensas ou supostas ofensas ao Supremo. Após o ministro ordenar que a reportagem O Amigo do Amigo de Meu Pai, publicada pela revista Cruzoé e o Antagonista, saíssem do ar, a rede solicitou a revogação do pedido de Alexandre de Moraes, alegando que houve censura. O processo está sob relatoria de Edson Fachin, que solicitou a justificativa de Moraes, como eu disse agora há pouco. Não vou me alongar muito mais, vamos ouvir a opinião então dos comentaristas do 3 em 1. Diga lá, Vera Magalhães. Pois é, Silvio, escrevi sobre isso na minha coluna de hoje, né? Tem 3 caminhos pelos quais se pode tentar dirimir esse impasse. Um deles é a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorrer ao plenário do Supremo, no âmbito daquela mesma manifestação que ela fez ontem e que foi solenemente ignorada pelo Alexandre de Moraes. Então, ela recorreria para que o Pleno se manifestasse, uma vez que ela não aceitaria a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A outra é alguma medida vinda da lavra do ministro Edson Fachin. É algo mais complexo, ele está pedindo informações, mas ele simplesmente contrariar a decisão do Alexandre de Moraes, ainda mais sendo ela avalizada e provocada pelo próprio presidente do Supremo, Dias Toffoli, é algo considerado mais difícil pelos demais ministros. Existe uma maioria que está contrariada com o inquérito, mas é uma maioria, por hora, entre tímida e constrangida. O único que se manifestou mais fortemente contra o inquérito foi o ministro Marco Aurélio Mello. Os outros estão bastante calados, mesmo Luiz Barroso, que é bastante vocal nessas situações, está nos Estados Unidos, participando de um evento acadêmico. A Carmen Lúcia não se ouviu ainda a voz dela a esse respeito. A Rosa Weber já não fala sobre nada mesmo, não seria sobre esse caso. Então, até chegar ao Supremo, a gente tem esses 2 caminhos. O terceiro caminho a que eu me referi não é exatamente para dirimir este impasse, mas tem a ver com essa discussão sobre a garantia dos direitos individuais. O Alexandre até fez referência a ele ontem, que seria a possibilidade de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que garantisse o direito à opinião e impedisse esse tipo de cerceamento, como que está sendo feito no bojo desse inquérito. Então, são vários os flancos abertos aí, o Supremo hoje está exposto pela iniciativa dos seus próprios ministros, mas eles, os que são os autores da iniciativa, não dão mostras de que vão recuar e nem de que vão ser sensíveis a esses argumentos contrários às últimas decisões, Silvio. Suas considerações aí, Andreasa. Pessoal, é preciso bater na tecla, e nós temos feito isso aqui, de que essa crise a que hora chegamos, essa conflagração, não é algo que aconteceu ontem ou anteontem, que tem origem nesta semana. Talvez seja um dos principais e mais antigos e infelizmente caros temas deste programa. Essa crise institucional que nós temos tem origem no aplauso, inclusive, ao ativismo judicial. Nós temos aqui nesse programa denunciado, apontado há anos, desde 2016, ano em que esse programa surgiu, os avanços, por exemplo, do Tribunal Superior Federal, do Superior Tribunal Federal, a espaços de outros poderes, por exemplo, do Legislativo. Muita gente aplaudindo o Supremo Legislador. E vai avançando, e vai avançando, e vai avançando. São vários os exemplos. E aí fica a gosto do freguês, né, circunstancialmente. Ele avança e agrada um determinado grupo de pressão, determinada corrente, determinado partido, aí se aplaude. O mesmo grupo que vai hostilizar o Supremo
no avanço seguinte, porque contraria os seus interesses. Também o Ministério Público, pivô dessa cisânia, dessa controvérsia, também ele, sobretudo, dando vazão ao lavajatismo, tem, nos últimos anos, avançado as suas atribuições. A Raquel Dodge acusa o Supremo Tribunal Federal de se arvorar de órgão acusador e investigador, mas quantas vezes nós vimos, por exemplo, a disputa do Ministério Público com a Polícia Federal, no caso das delações premiadas, um disputando o espaço do outro? Quantas vezes nós vimos o Ministério Público submetendo fraqueza do Supremo, o Supremo Tribunal Federal tratado como despachante? Lembremos o caso do Joesley Batista e o senhor Fachin, esse aí que está indignado agora, apenas carimbando aquela delação criminosa acordada pelo Janot. Nós vimos até o Ministério Público legislar. Ou não era isso o tal projeto das 10 medidas que se tentou entubar no Parlamento Brasileiro? Onyx Lorenzoni, grande pivô daquilo ali. Eu tô tentando apresentar um retrato para mostrar que tem uma história, felizmente contada aqui nesse programa, que nos traz a esse momento. Agora, também quero chamar atenção para a questão da liberdade de expressão e da defesa circunstancial que alguns oportunistas fazem, nesse caso da Cruzoé e do antagonista. Os mesmos, e é claro que eu me refiro ao bolsonarismo raiz, às milícias digitais, que estavam ontem atacando o antagonista e a Cruzoé, mas que veem nesse episódio um gancho, uma oportunidade para, circunstancialmente, defendendo a liberdade de expressão e esses veículos, atentar contra o Supremo Tribunal Federal. Porque é preciso, peço licença para me alongar, fazer essa distinção aqui. Uma coisa é a barbárie, nós tratamos aqui, a barbárie cometida, encarnada nesse inquérito autoritário de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Nós aqui nesse programa, no dia 14 de março, quando o inquérito foi instaurado, nós apontamos aqui a barbárie contida ali, as ameaças que estavam ali contidas. Isso é uma coisa. Outra coisa é usar este momento de conflagração, que é derivado de uma composição maldita, circunstancialmente muito ruim, da Suprema Corte, para atacar a Suprema Corte como instituição, para minar a Suprema Corte como instituição. Para este perigo, isso está em curso, que eu quero chamar a atenção. Os que hoje estão defendendo, muitos dos quais estão hoje defendendo a liberdade de expressão submetida pelo Supremo Tribunal Federal, no caso da Cruzoé e do antagonista, estavam ontem atacando o jornalismo e estarão amanhã atacando o jornalismo. Não nos deixemos enganar por isso. Alexandre Borges. Bom, meus companheiros levantaram os pontos mais importantes e especificamente vou pegar um gancho nesse questionamento que o Andreasa acabou de fazer, porque é o seguinte, é claro que tem uma crescente animosidade da população em relação ao Supremo Tribunal Federal, e isso instigado nas redes sociais, instigado por muita gente. Não estou dizendo que o Supremo às vezes não dê motivo ou não ajude a jogar a lenha nessa fogueira, né? Já que o assunto também, a gente teve fogo na Catedral de Notre Dame, mas quando a gente vê um fogo de grandes proporções, a gente pergunta cadê os bombeiros? Quem é que está jogando água nesse incêndio? E eu estou muito preocupado, porque eu acho que tem muita gente que começa a apostar no caos. Então a dúvida que fica, e eu queria deixar essa pergunta aberta, é: a quem interessa o caos? Quem é que acha que vai se beneficiar de um Supremo Tribunal de joelhos, de uma sociedade cada vez mais desconfiando das instituições democráticas, desconfiando? O Supremo Tribunal errou, o Supremo Tribunal tem que ser criticado? Tem. Agora, eu só queria entender o seguinte: primeiro, nós não estamos discutindo os grandes temas da sociedade, previdência, reforma tributária, corte de regulações, diminuição de impostos. Eu adoraria estar discutindo esses assuntos e não crise entre PGR, judiciário. Agora, já que esse que é o dado do momento, e é isso que nós estamos discutindo, eu só quero saber o seguinte: quem é que está apostando no caos? A quem interessa? Eu estou perguntando, e eu quero que cada um dos nossos ouvintes reflita sobre isso. A quem interessa o caos? A quem interessa um STF de joelhos? Vera, você tem um complemento? É isso que eu entendi?
Achei brilhante a intervenção do Andreasa, concordo em gênero, número e grau, concordo com a indagação que o Alexandre faz, mas eu acho que o Supremo tem um papel, né? Tem um papel ao colocar lenha nessa fogueira. Era visível que havia essa crescente animosidade contra ele, Supremo, e era visível também que o Supremo, mais cedo ou mais tarde, seria chamado a arbitrar temas muito amplos na sociedade, inclusive, em alguns momentos, questões concernentes à própria normalidade do processo democrático. E ele, em vez de ficar livre para ser o árbitro nesse momento e o garantidor da Constituição, ele se coloca numa situação de criador da instabilidade jurídica, de criador justamente dos riscos à democracia e ao funcionamento correto dos poderes, porque está exacerbando os seus próprios poderes em detrimento dos demais, e dá aos demais a oportunidade de, muitas vezes, oportunisticamente, surfar essa onda. O presidente Jair Bolsonaro, que dia sim, dia não ataca a imprensa, teve um momento ontem de, numa fala correta, defender a liberdade de expressão, e isso lhe foi permitido pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa o Senado. Há senadores ali envolvidos, a gente sabe, em toda sorte de irregularidades, em processos, etc., que se arvoram grandes defensores aí das investigações, etc., e ficam defendendo uma CPI da Lava Toga, que eu perguntei para o nosso entrevistado, ele não entrou muito nesse mérito, mas é que obviamente, também ela ilegal, também ela arbitrária, porque também não tem fato definido, porque também não tem um objeto claro, porque é claramente revanchista. Então, é um momento em que cada um puxa, estica os limites das suas atuações institucionais em benefício próprio e em detrimento da própria sociedade, né?